para o mercado brasileiro, o Chelsea tem ali o Vitor Roque como um jogador que se destacou na última temporada, fazendo gol, sendo convocado e tudo mais. Jogador que já teve uma ida para o Barcelona. Então, todas essas informações, elas estão no Chelsea e, de fato, eles observam. Tem proposta? Não tem proposta. Tá. Tem negociação? Não tem negociação. Com o Palmeiras e nem com o staff do Vitor Roque. E o que me garantem do lado do Vitor Roque é que ele não sai do Palmeiras. Então, assim, esqueçam, Vitor Roque não vai sair do Palmeiras. Essa é a informação. Essa informação bem sucinta. Vitor Roque não sai do Palmeiras, tem procuras da Europa, mas é difícil que ele saia agora. Bruno Andrade, pra gente encerrar assunto Palmeiras aqui... Daí... Só para encerrar o assunto Palmeiras, claro. O Everton... Pode cravar, o Everton não vai negociar com o Bahia. Não vai negociar com o Bahia, porque saiu muito nos últimos dias. O Palmeiras quer ficar com o Everton. Tá bom. O Palmeiras quer utilizar o Everton. Tem até a informação que se o Everton quiser ficar mesmo, o Palmeiras vai oferecer uma renovação de contrato para ele. Como fez com o Marcelo Lomba. Como fez com o Lomba, né? Aliás, o Palmeiras anunciou ontem. O Abel Ferreira, a comissão técnica do Abel, eles têm muito apreço pelo Everton. O Everton é um cara importante. E muita gente dentro do Palmeiras até vê essas críticas ao Everton exageradas. E entendem que essas críticas partem da rede social e não da arquibancada. Porque assim, o Everton, quando entra no Allianz para aquecer qualquer coisa, o Everton é um cara respeitado pelo torcedor. E aí quando a gente fala de vida real, que é o estádio, que é ali quando a fila que a galera faz, molecada vai na porta do CT esperando os carros saírem para pegar foto e tal. No Palmeiras é uma festa gigante. O Everton é um cara querido pelo torcedor. Agora, existe sim uma situação de rede social que muita gente pega no pé, porque o Everton teve algumas falhas, teve um momento de instabilidade no Palmeiras e muita gente ficou lá com coisa, já deu, aposenta, jacaré Everton e tal, aquela coisa de rede social. Então o Palmeiras vê que, cara, existem críticas exageradas vindas das redes sociais e que isso não condiz com a realidade do jogador. Então ele é um cara que tem muita moral lá dentro. Porque o Bruno Andrade, dando aquela pincelada de Palmeiras que você tem, envolve um zagueiro que o Palmeiras queria ou ainda quer, que é o Adrielson. Eu não vou dizer que o Palmeiras quer ou queria, mas era um nome ali dentro. Depois era uma questão de tentar entender melhor qual foi o processo. Se foi o Palmeiras que procurou, se foram intermediários, agentes que ofereceram, porque uma coisa é clara e óbvia, o Palmeiras continua forte no mercado aí em busca por um zagueiro. Ontem, claro, não custa lembrar também, o Inter Miami anunciou oficialmente é um pouco redundante no jornalismo, mas é isso. O Inter Miami contratou o Mikael, menos um zagueiro então à disposição do Abel Ferreira, que já vinha procurando um zagueiro mesmo com o Mikael à disposição. O Adrielson, ex-Botafogo, que foi um nome comentado ali dentro, mas longe de ser a preferência, trazendo aqui uma ordem hierárquica da situação do eixo defensivo do Palmeiras, a gente pode colocar o Nino, o Ibañez, Joaquim, enfim, entre outros jogadores que o Palmeiras consultou ou buscou. O Adrielson estava ali no pacote de jogadores que o Palmeiras observava, nem sequer abriu conversas ou negociações. Mas como o assunto era Palmeiras, e de ontem para hoje eu tive uma informação nova sobre o futuro do Adrielson, que necessariamente não passa pelo Palmeiras, mas é uma questão nova. Inicialmente o Al-Ahly pedia 10 milhões de euros para negociá-lo, fosse para o Brasil ou para o mercado mesmo do estrangeiro. Como o Adrielson tem o desejo de sair, e houve uma conversa recente entre diretoria e jogador, ou representantes do jogador, há um novo preço mínimo aí para negociá-lo. O valor desceu de 10 para 6 milhões de euros. Então, como o Adrielson já foi cogitado, ou falado, ou analisado entre alguns clubes brasileiros, entre eles o Cruzeiro, o Palmeiras, enfim, entre outros clubes, contratar o Adrielson hoje custa 6 milhões de euros, na cotação atual quase 38 milhões de reais. Então essa é a novidade, não é sobre o Palmeiras, mas sobre um jogador que esteve ali sendo analisado pelo Palmeiras, Adrielson, ex-Botafogo, cujo valor de mercado atual agora é 6 milhões de euros. O Adrielson tem algumas propostas e tem um clube da Rússia que está negociando com o Adrielson e que pode se aproximar nos próximos dias para fechar. Então, o destino provável do Adrielson é o futebol da Rússia. E só abrir aspas para uma fonte ainda sobre Palmeiras, sobre volante do Palmeiras.
me escapou o nome daquele moleque que subiu agora. Dudu? Não. Larson... Não, que... Luiz Pacheco. Luiz Pacheco. Boa, Meio Leão. campista, volante, né? Esse moleque, ele é muito promissor. Muito promissor. O PSG gosta muito, viu, Hernan? Como é que é? Como é que é? O PSG gosta muito. Aí, ó. Boa informação. Você vai Mas falar gosta, o nome? gosta. Boa informação essa, hein? Não quer dizer que tá negociando, né? Vou abrir aspas para uma fonte Não, pelo aqui, amor ó. de Deus, gosta muito. Eu perguntei se o fato desse moleque tá subindo agora pode esfriar a busca do Palmeiras por um volante. Vamos lá, abrir aspas para a fonte aqui sobre a questão do volante. Não exatamente. O jogador que está subindo agora realmente é muito bom, mas a intenção do clube segue sendo a de trazer um camisa 5. Então vamos Então deixar o Palmeiras claro está no mercado para buscar um camisa 5, um volante, um primeiro volante. A ascensão do Pacheco não inibe a busca do Palmeiras. Não trava a busca do Palmeiras no mercado por um camisa 5. Assim, até pergunta pro Bruno Andrade também, só bastidores aqui. Você está muitos anos nessa questão de apuração. Você não acha que está um pouco lento, de uma certa maneira? Porque só trouxe o Marlon Freitas, assim, de maneira efetiva. Você não acha que está um pouco lento para algumas necessidades que o Palmeiras necessita, cara? Então, mas assim, vamos lá. O Palmeiras não é um clube que faz... isso eu tô trazendo informação, tá? Não tô dando opinião aqui, preciso ser chato do caramba, aí começa a me chamar de passapano e tal. Eu tô cansado de hater, cara, é sério. Essa janela... Mas você tem muito hater já. Eles tiraram meio que a minha paciência. A cultura do Palmeiras não é de entrar em leilão, por exemplo. Sim. Tipo assim, o Marlon Freitas ele tava assim, tinha a possibilidade do Fluminense? Tinha. Tinha a possibilidade, outras possibilidades, até mesmo a renovação com o Botafogo, existia. Mas quando o Palmeiras entra na negociação, ele recebe já um sinal positivo do jogador, enfim, de uma negociação que já estava caminhando dentro de um valor que o Palmeiras já tinha oferecido. Então, o Palmeiras caminhou dentro daquilo que tinha do próprio orçamento assim, pronto para essa negociação. Ela caminhou da maneira que o Palmeiras esperava. Sim. Quando muda, entrou time tal que ofereceu mais, ofereceu uma luva maior, aí o Palmeiras se retira do negócio sempre. Então é uma cultura de negociação que muitas vezes o torcedor olha e fala assim, esses caras estão dormindo, esses caras estão devagar. Mas é o jeito do Anderson Barros de trabalhar junto com a Leila e com o Abel. E ano passado a gente viu o tanto que o Palmeiras se reforçou. Mas assim, sempre vai ter crítica, né, Hernan? Ainda mais quando se trata de Palmeiras. Agora, Lili, a respeito do Marlon e sobre ele, acho que a gente já falou o suficiente. Mas o Palmeiras não pode parar por aí no mercado de transferência. O Palmeiras tem muitas carências ainda no seu elenco. Nossa, o Palmeiras tem muitas carências. Imagina o meu time, então, cara. Não, aí sobre o seu time é outra história. A gente tá falando sobre o Palmeiras e aí o Palmeiras tem muitas carências. Mas o Marlon supriu a grande. O Marlon vem para suprir uma carência desse time. Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele agrega qualidade de opção. Ele não resolve 5 ali. O melhor Marlon no Botafogo não é o Marlon que joga de 5. Ele falou que ele joga de 5, joga de 8. O melhor Marlon do Botafogo é o Marlon que tinha o Gregory fazendo a função ao lado dele. O Palmeiras não tem um camisa 5 que você fala, esse cara vai ser o titular do Palmeiras na camisa 5. O Palmeiras tem bons 8s, o Palmeiras tem bons 8s que podem ser 10, a exemplo do próprio Andrés Pereira. O Palmeiras tem a possibilidade da volta do Lucas Evangelista, que vai concorrer, no meu entendimento, diretamente com o Marlon, mas o Palmeiras, para além de um camisa 5, o Palmeiras precisa de um zagueiro urgentemente, e não é só porque o Mikael vai sair, mas é porque o Murilo apresentou uma temporada muito abaixo e talvez o Benedetti ainda não esteja pronto. O Palmeiras precisa urgentemente de um centroavante reserva, porque sai a dupla de centroavante, sai Vitor Roque ou o Flaco Lopes, o Palmeiras não tem um outro centroavante à altura. O Palmeiras precisa pensar no elenco como um todo. O goleiro está bem servido, acho que lateral o Palmeiras ainda tem alguma carência, e a gente pode falar sobre o lateral direito e um lateral esquerdo reserva. Então, assim, acho que o Palmeiras precisa pensar a longo prazo, num ano que você vai competir contra um Flamengo e contra um Cruzeiro, que já mostraram que são, acho que, os principais times que o Palmeiras vai competir, para conseguir chegar em todas as frentes. Porque a Leila, acho que no começo dessa entrevista, ela faz um exercício de autocrítica muito importante, que é
não está tudo arrasado, mas ela reconhece que houveram erros nessa temporada, e isso é muito importante porque o torcedor muitas vezes ouviu Leila e Abel falarem de cima para baixo como se tudo estivesse certo e o problema o problema da última temporada foi arbitragem, o problema da última temporada foram outras coisas que na realidade não foram. O Palmeiras teve uma boa montagem de elenco, gastou muito dinheiro, mas ainda assim metade do investimento, ou pelo menos 1/3 do investimento, ficou no DM com o Paulinho. Então assim, eu acho que o Palmeiras, para além da chegada do Marlon, e é sim um cara, como a Leila falou, capitão do Botafogo campeão, etc., acho que o Palmeiras precisa pensar como um todo para competir nas principais frentes com times que tem 2, 3, ou pelo menos sonham em ter 2, 3 caras por posição. O Flamengo, você olha e fala, opa, peraí, tem 2, 3 aqui. O Cruzeiro, você olha e fala, tá indo atrás de 2, 3. O Palmeiras não tá nesse patamar. O Marlon pode ser o 5. Mas eu ia perguntar, tem alguma opção... Se olhar pro Zé Rafael. É verdade. Mas eu tenho uma dúvida. O Palmeiras tem uma opção melhor que o Marlon para ser o 5 no elenco? Não, mas é por isso que tem que ir no mercado. Tudo bem. Mas hoje com o elenco que tem o Marlon, seria o 5 para mim. O Emi Martínez não fez uma boa temporada. Eu concordo com... Moreno saiu. Sim, Aníbal Moreno saiu. A gente já falou sobre isso aqui, até na época que começou esse noticiário, sobre a diferença de o Marlon, ele é um 8. O Marlon, a melhor fase dele, melhor desempenho dele, como ele jogou o melhor futebol, tinha alguém de proteção, de destruição, e ele muito mais como construção. Tem essa diferença. Agora, um outro lado também, o Marlon pode fazer o 5. Ele não é o melhor 5 do Brasil, talvez. Ele não tem, talvez, o cacuete ali só do 5. Talvez ele tenha o cacuete do 8. E eu acho que você perde a principal característica dele. Tudo bem, mas talvez você tenha que cobrir a cobertura curta. Talvez você tenha que cobrir aqui e vai ter outros jogadores fazendo 8 ali. Quem é o 5 no mercado hoje? Mas aí acho que a gente precisa falar... Mas quem é o 5 que deu sopa, o Palmeiras não foi atrás e... Ranieri. Não, então, talvez o 5... Alisson. Eu sinto que o Palmeiras que deu sopa e o Palmeiras não foi atrás ainda, acho que talvez... também não é simples. Não é simples, mas, por exemplo, um nome só que foi para não parecer ventilado... que tá contratando errado. Não acho que tá contratando errado, mas eu acho que não dá para você parar por aí. Por exemplo, um 5 que foi ventilado e eu acho que seria o cara interessantíssimo pro Palmeiras, e aí, obviamente, vai salários, valor, etc., é o Fabinho. O Palmeiras que sonha em ser o time de topo... Mas o Fabinho, se chegasse, ia ter também as suas ressalvas. Opa, mas aí é um 5-5. Não é o melhor mas Fabinho. Mas fala de um 5 mais brigador? É o Fabinho que joga outro futebol hoje. Não é o Fabinho, mas é o Fabinho que já foi cogitado como reserva do Casemiro na seleção brasileira, por exemplo. Ele é o reserva. Mas não necessariamente vai ser uma unanimidade. Não acho que vai ser unanimidade, mas ainda tem que ser unanimidade. Aí eu acho que você vai correr um risco, é um risco calculado. Você vai atrás do Fabinho para ser seu 5, um cara mais pegador, um cara mais brigador, você vai ter que correr esse risco. E eu acho que assim, é o que a gente sempre fala aqui, a contratação, na época que o Palmeiras contratou Borja e Guerra, assim, era a certeza que deu errado. Eram os 2 melhores jogadores da Libertadores, chegou, deu água. Mas se você contrata o Fabinho, um cara com experiência, de Liverpool, tudo bem, tá na Arábia, vai ter que tirar aquela nhaca de Arábia que sempre tem, o jogador chega da Arábia. Mas tecnicamente sobra. Mas tecnicamente sobra. O Celso tá vivendo... Cara, que é isso? Mas o Palmeiras tá numa desgraça, meu Deus. O problema é que o Palmeiras, cara... Não é terra arrasada, como disse a Leila. O Palmeiras ainda tem um dos melhores elencos do Brasil, pra mim o segundo. O Cruzeiro ainda não chegou no patamar do Palmeiras. O Palmeiras manteve o seu treinador, que é o mais caro do Brasil, ganhou um salário europeu. Palmeiras continua tendo uma base ultra vitoriosa, não para de surgir garoto bom ali, de opção. Então o Palmeiras, assim, tem um leque, sabe... financeiramente estável. O Abel é mais cirúrgico. O Palmeiras pensa... Então, olha só, quando os caras vão falar em reforço, os caras falam em Fabinho. Os caras falaram em Casemiro. O Palmeiras está contratando jogador como time europeu. 25 milhões de euros. O ano passado, o Palmeiras gastou mais de 700 milhões de reais em reforços. O elenco do Palmeiras é bom o suficiente para competir hoje. Eu acho que ele é bom o suficiente para competir hoje. Eu acho que é um elenco bom o suficiente